Queremos cumprimentar a todos com a gloriosa paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Programa Voz das Assembleias de Deus, no estúdio da Rádio Sim FM 107.7, Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo. É um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Getsemane, Alto Bela Vista, aqui em Cachoeiro. E quero aproveitar nesta manhã, convidar você para participar do 10º aniversário do Conjunto Getsemane, hoje e amanhã, dia 9 e 10 de novembro de 2019, ali na nossa igreja, onde teremos vários conjuntos, vários cantores, e estará pregando a palavra de Deus o pastor Elcio Santos, ali do Rio de Janeiro. Hoje à noite, amanhã pela parte da manhã, de 9 horas em diante, amanhã de avivamento, e à noite, o culto de encerramento, aonde creio que a graça e a paz de Cristo estará sobre nossas vidas. Neste momento, nós vamos iniciar a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, revista da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que é um dos órgãos da nossa CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus, tem como pastor José Wellington Bezerra da Costa Júnior. Então, você é um dos nossos convidados, participe aí, compartilhe com outras pessoas, e creio que Deus estará nos abençoando no decorrer deste minuto em diante, onde estaremos estudando a palavra de Deus através da lição da Escola Bíblica Dominical. Continue conosco, compartilhe, Deus estará vos abençoando cada dia mais. E bom, neste momento nós vamos aqui iniciar a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. A lição hoje é a lição de número 6, rebeldia de Saul e rejeição de Deus. Nós estamos aí nesse último trimestre, do ano, estamos aí estudando o governo divino em mão muçulmana, a liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. Nós já estudamos aí, conhecendo os 2 livros de Samuel, já estudamos sobre o nascimento de um líder profético em Israel, já estudamos a chamada profética de Samuel. Semana passada falamos aqui sobre a degeneração da liderança sacerdotal, e hoje, também na lição 5, como é que passa o tempo? Já estamos na lição 6, a lição 5 foi semana passada, a instituição da monarquia em Israel. E hoje a lição 6, rebeldia de Saul e rejeição de Deus. Então nós vemos aí esse assunto, rebeldia de Saul e a rejeição de Deus. O texto áureo da lição está lá em 1 Samuel, capítulo 15, verso 23, que diz assim: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, e ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Quando fala aqui porfiar significa contenda de palavra, discussão, disputa, significa polêmica, E isso é o tipo de rebelião. E nós vemos que a iniquidade são ação a coisas, que vai de encontro, que confronta, a moral da religião. A verdade prática diz que ao cristão nascido de novo não cabe praticar o pecado da rebelião, pois fazê-lo é reviver a velha natureza. Na leitura diária, nós vimos aí, na segunda-feira, Romanos 10, 21, é sempre perigoso trilhar o caminho da rebeldia. Na terça-feira, 1 Pedro 1, 23, o pecado da rebeldia não é coisa de quem nasceu de novo. Na quarta-feira, 1 Coríntios, capítulo 10, 5, andar na rebeldia é perder os privilégios divinos. Na quinta-feira, Provérbios 17, 11, evitemos proceder com os rebeldes. Na sexta-feira, Josué 1, 8, o cristão deve ter o cuidado de proceder conforme o que está na palavra.
E no sábado, Salmo 40, versículo 1, o servo de Deus deve esperar sempre com paciência. Você que não tem a revista da Escola Bíblica Dominical, mas quer nos acompanhar na leitura bíblica em classe, abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 17 a 28. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 17 ao versículo 28. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai, destrói totalmente a esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Porque, pois, não deste ouvido à voz do Senhor? Antes voaste ao despojo, fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvido à voz do Senhor, caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Acage, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do desejo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gigal. Porém Samuel diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto, sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiro, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Portanto, tu rejeitaste a palavra do Senhor, e ele também te rejeitou a ti, para que não seja rei. Então disse Saul a Samuel: pequei porquanto tenho traspassado o dito do Senhor, e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvido à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo, para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei de Israel. E virando-se Samuel para ir-se, ele lhe pegou pela borda da capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e tem dado ao teu próximo melhor do que tu. A gente observa aqui, meus queridos, que o objetivo dessa lição hoje é ressaltar que os crentes nascidos de novo não cabe praticar o pecado de rebeldia. Nós vamos ter aí 3 objetivos no decorrer da lição, que fala sobre definir a rebeldia, explicar a rebeldia de Saul e caracterizar a liderança sem critérios de Saul. Então a gente observa aqui, dentro da lição de hoje, que o orgulho, meus queridos, é um fator determinante para o pecado de rebelião. Geralmente a ausência de humildade, a disponibilidade para o serviço altruísta. O que é altruísta? Uma pessoa altruísta leva o ser humano a desenvolver uma personalidade o quê? Egoísta, orgulhosa. Quando se permite ao orgulho dominar o coração, o processo de rebelião está prestes a ser instalado. Cultivar aqui a submissão, a humildade, a obediência, nós vemos que é o antídoto necessário para remover o espírito de rebelião, porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Então a gente observa aqui que a primeira rebelião que aconteceu, irmão, foi no céu, quando Lúcifer, não satisfeito de ser governado por Deus,
de morar num lugar maravilhoso, ele quis ser igual a Deus. E ali ele se rebeliou, levou a terça parte com ele. E a gente observa que o ser humano, se os anjos foram enganados por Lúcifer, se os anjos foram enganados por Satanás, quanto mais o ser humano. Você vê que a pessoa é passível, a maioria, correr somente para a coisa errada. Hoje nós estamos vivendo uma época que a gente vê aí inversão de valor. Hoje a mentira, o enganador, tem mais valor, irmão, do que o verdadeiro. O próprio Jesus, ele se apresentou como o quê? Como verdade. Ele mesmo diz o quê? Conhecereis a verdade vos libertará. Ele diz o quê? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Hoje nós chegamos à casa de 8 bilhões de habitantes. E desses 8 bilhões, quantos servem a Deus? Quantos estão procurando servir a verdade? Prefere agradar a Satanás, que satisfaz os prazeres da carne, porque a luta que nós travamos, irmão, é o desejo da carne. E o diabo, sabendo que nós temos uma batalha muito forte contra a carne, ele oferece em bandejas coisas que satisfaz a carne, que alegra a carne. A potestade dos ais estão aí trabalhando para poder fazer com que nós nos afastamos da presença de Deus. E é por isso que, para poder vencer os desejos da carne, lá em Gálatas fala sobre isso, nós precisamos de ter a obra do fruto do Espírito. Nós temos que ter, irmão, a presença do Espírito Santo de Deus fluindo dentro de nós para conseguir amortecer, para conseguir matar os desejos da carne e fazer aquilo que agrada o nome do Senhor. E no momento que nós damos lugar à carne, nós vamos nos rebeliar contra Deus. Vamos deixar de fazer aquilo que agrada a Deus para fazer aquilo que agrada a Satanás. Então, nessa lição, nós vamos tratar sobre a rebeldia de Saul e a sua rejeição por parte de Deus. Figuradamente, nós vemos que Israel foi comparado a uma vaca rebelde que se rebeliou contra Deus. Está lá em Oséias 4,16. A Bíblia mostra que há castigo divino para quem trilha o caminho da rebeldia. É isso que estudaremos aqui, tomando como exemplo Saul, o primeiro rei de Israel. A rebeldia, conceito de rebeldia, é caracterizado, irmão, como um ato de resistência. É opor-se a uma autoridade. Por vezes, se trata de uma obstinação em excesso. Na Bíblia, a gente observa que há exigências constantes para que o servo de Deus evite a rebelião, quer seja contra Deus, quer seja contra os pais, quer seja contra os líderes ou as autoridades. Algumas passagens do Antigo Testamento, como por exemplo Jeremias capítulo 3, versículo 23, 31 a 22, aponta a nação de Israel como filhos e filhas rebeldes que escolheram o mal para desenvolver uma vida de pecado. Nós vemos aqui que no livro de Oséias, Israel é comparado a uma vaca rebelde, uma linguagem campestre em que o fazendeiro realça a rebeldia do animal. Portanto, o real significado da rebeldia no Antigo Testamento é uma ênfase ao retorno de um servo de Deus às mais horríveis práticas pecaminosas, incluindo também o coração, a sua adoração aos ídolos pagãos. O cristão não pode viver, irmão, na prática da rebeldia, visto que no seu ser há uma nova natureza implantada pela pessoa de Cristo Jesus, como está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. 1 Pedro, capítulo 1, 23. Praticá-la é o mesmo que chamar a natureza velha para que reine outra vez. E a ordem de Paulo é que ela não reine. Está lá em Romanos 6, 12. É aquilo que eu falei aqui. O homem que tem a velha natureza, a carne predomina, a carne faz aquilo que não agrada a Deus. A carne leva a pessoa a prostituir, a carne leva a pessoa a fumar, a carne leva a pessoa a beber,
A carne leva a pessoa a traficar, a fumar drogas, porque a carne só pede coisas para satisfazer os desejos da carne, da nossa vida, mas que traz destruição, meu irmão. Quem fuma droga, no momento pode estar feliz, mas daqui a pouco você vê que o crack, a cocaína, acaba destruindo a vida da pessoa. O alcoolismo, a bebida, que seja cerveja, que seja cachaça, no momento é alegria, mas se a pessoa começa a beber, vai bebendo, daqui a pouco ele se torna um alcoólatra. E isso tudo a carne pede. Porque você dando vazão à carne, ela te leva por caminhos que Deus não se agrada, que Deus não fica feliz. Mas quando eu reconheço Jesus Cristo como meu Salvador, que eu dou liberdade ao Espírito Santo de Deus para entrar na minha vida, o Espírito Santo entra, ele testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus, e aí ele começa a gerar dentro de mim o fruto do Espírito. Não é 9 frutos, o fruto é um, irmão. O fruto é um dividido em 9 partes. E quando ele começa a gerar dentro de mim o fruto do Espírito, eu passo a ter amor, eu passo a ter gozo, eu passo a ter mansidão, eu passo a ter longanimidade. Porque o Espírito Santo, ele está gerando, tirando todas as impurezas de dentro de mim e me dando um novo caráter, uma nova vida. Se eu bebia, eu não bebo mais. Se eu fumava, eu não fumo mais. Se eu falava palavrão, eu não falo mais. Se eu vivia em contenda, em briga, em rebelião, eu não vivo mais, porque eu tenho dentro de mim o Espírito Santo, porque eu sou templo do Espírito de Deus, aleluias. E eu passo a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E Deus começa a reinar através da minha vida, através da vida daqueles que servem e adoram o nome do Senhor. Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, porque a carne sempre pede para aquilo que não agrada a Deus. E o diabo, ele não dorme. O diabo, ele é um sem vergonha, porque ele vem, te oferece, você expulsa, ele volta, te oferece, você expulsa, ele vem novamente, te oferece, você expulsa, mas vai chegar um dia que ele volta e você está triste, você está aborrecida, você está angustiada com alguma coisa. Você começa a dizer, que adiantou eu orar tanto, que adiantou ir na igreja tanto, que adiantou ser serva do Senhor tanto, olha quanta luta. Aí o diabo vem aquela hora e te oferece aquilo que ele já te ofereceu 10 vezes, e você rejeitou, mas agora você está fragilizado. Ele vem e te oferece, e você cai na artimanha do diabo. Esse exemplo, irmãos, o próprio Jesus foi levado para o deserto, pelo Espírito Santo, para ser tentado no deserto. E o diabo, quando apareceu para oferecer ele, para tentar Jesus, foi no último dia, quando ele estava com fome. Quando ele estava com fome, ele apareceu para tentar Jesus. Transforma essa pedra. Se tu és Deus, olha bem, ele se apresentou como filho de Deus, ele se apresentou como Deus, mas agora o diabo aparece para poder botar dúvida na cabeça de Jesus. Se tu é Deus, manda essa pedra se transformar em pão. Jesus podia fazer isso para mostrar que era Deus, mas ele ia ser tentado em comer daquele pão, que ele estava com fome. Nem só do pão viverá o homem. E muitas vezes nós somos levados a isso, irmão. Ah, Deus falou que tem um projeto com você, tem um plano na sua vida, mas até agora não aconteceu. Que plano é esse? É aí que o diabo pega, irmão. Se a pessoa não tiver a visão do reino de Deus. O maior projeto de Deus na minha vida, na sua vida, não ser realizado aqui na terra, irmão. Se Deus prometeu um carro zerado, se Deus prometeu uma casa com piscina, se Deus prometeu um emprego com tanto salário, às vezes não acontece, às vezes não foi Deus que falou. Mas uma coisa Deus prometeu, que vai nos levar para um lugar aonde ele vai enxugar os nossos olhos todas as lágrimas, aleluia. Aonde ele vai nos restaurar, nós não vamos ter enfermidade, não vai ter luta, aonde aquilo que os teus olhos não viram, o teu ouvido não ouviu e nem desceu a vocação, é o que Deus prometeu para aquele que é fiel até a morte. Ser fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Você está entendendo, irmãos? O diabo está colocando na tua mente para parar, desanimar. Que adianta ir na igreja, que adianta orar,
enquanto estivermos aqui, nós vamos ter aflição, vamos ter luta, vamos ter perseguição, mas vale a pena adorar a Deus. A Bíblia ensina, irmão cristão, respeitar todas as autoridades, inclusive os líderes da igreja. Jamais ser insubmisso e rebelar-se. Lá em Romanos 13:1 fala sobre isso. Mas tendo como dever orar por elas. Entretanto, segundo as Escrituras, o cristão não deve sujeitar a uma autoridade contra a prioridade da justiça, está em risco. E quando há violação aos princípios bíblicos, mesmo assim, os atos de não submeter ao erro não significa liberdade para usar de ataques com palavras indecorosas, motins, exposições em redes sociais. O Antigo Testamento mostra os 3 amigos de Daniel que não sujeitaram a ordem do rei, sendo preparado para serem lançados no fogo. Entretanto, ainda assim, demonstraram respeito para com o monarca, não pronunciando palavras ofensivas. O verdadeiro cristão mede, bem as palavras, pois sabe que disso depende também a sua vida espiritual. Não sei se você está entendendo o que Deus está falando aqui através dessa leitura. Nós temos que honrar, nós temos que respeitar as nossas autoridades. Honrar o nosso pastor, honrar o nosso presidente, honrar o nosso prefeito, honrar o nosso governador, orar por ele. Ah, pastor, mas o meu presidente, o meu governador, o meu prefeito, o meu pastor, ele está fora da direção daquilo que a Bíblia diz. A Bíblia não manda você se rebeliar com ele. A Bíblia manda você se afastar, mas não de respeitar. Não de respeitar, não cumprir aquilo que você está vendo que está indo de encontro à palavra de Deus. Você viu isso aconteceu com a vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não foram contra o rei, eles não desrespeitaram Nabucodonosor. Eles apenas não acataram o que o rei mandou. O rei fez a estátua, mandou todo mundo adorar e falou, nós não vamos adorar. Ah, mas se vocês não adorar, nós vamos jogar vocês aquecidos dentro da fornalha 7 vezes mais. Não tem problema, rei. O senhor está com toda a razão, mas nós não vamos adorar, porque isso aí vai infringir contra o nosso conhecimento ao Deus que nós servimos. E ele mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Pegaram aqueles 3 jovens, jogou lá dentro. Estava todo mundo observando. Eles não se rebeliaram, eles não brigaram, eles não xingaram. Eles obedeceram o que o rei havia determinado, mas eles não desobedeceram a voz de Deus. Olha bem, irmãos. Eu já vi pessoas passear na praça. Eu já vi pessoas passear na beira do mar. Eu já vi pessoas passear em vários ambientes. Mas passear dentro da fornalha, somente Sadraque, Mesaque e Abednego. Aleluia! Irmão, quando você está com Deus, não importa a quintura, não importa o número da fornalha. Quando você está dentro da fornalha, quando você está dentro da sua dificuldade, dentro dos seus problemas, não duvide que Deus está do teu lado, segurando nas tuas mãos e dizendo para você, meu irmão, minha irmã, que você é um vencedor. Aleluias! Oh, Rabachurian, Negácia, Namandarras. Isso que alegra a nossa alma, irmãos. Eu não preciso me rebeliar, eu não preciso gritar, eu não preciso enfrentar ninguém. Já enfrentei muitas lutas. Eu contei aqui na lição, na semana passada, problemas na convenção querendo me disciplinar, porque eu estava obedecendo a voz de Deus, fazendo algo que Deus determinou. É por isso que nós não podemos perder a visão de Deus, irmão. Que se você perder a visão de Deus, você acaba se rebeliando. Não há rebelião. Quando Deus mandou voltar a Cachoeiro, foi para ajudar a obra, fazer a obra. Muitos lugares, igual eu falei aqui do Vale de Jequitinhonha, eu estava no Vale de Jequitinhonha. Poderia ter continuado lá. Mas Deus mandou voltar para cá. Você vai voltar. Não é que você vai abandonar o vale, de tanto que 2, 3 vezes por ano eu vou ao vale. Vou lá fazer a obra. Talvez eu estou fazendo um trabalho maior para o Vale de Jequitinhonha, estando aqui do que estando lá. E aqui, além de eu estar trabalhando para ajudar o Vale do Jequitinhonha, eu estou também trabalhando para ajudar o sul do estado do Espírito Santo, Cachoeiro, Itapemirim. Quando eu estou aqui no estúdio, eu estou transmitindo
uma lição, irmão, um estudo que a maioria das igrejas não quer ensinar. Eu estou mostrando uma verdade vindo da palavra de Deus que muitas pessoas às vezes não querem ouvir, mas sem querer a ver a pessoa começa a ouvir. São tocadas. Pessoas estão viajando no seu carro e de repente sintoniza da rádio 107.7, a palavra impacta a pessoa, ela fica impactada pela palavra, ela para, ouve, e Deus fala com ela. Eu falo isso porque eu tenho recebido telefonema toda semana de pessoas que estão dirigindo, não de Cachoeiro de Itapemirim, viajando de um lado para o outro, e de repente na região que a rádio está pegando, eles conseguem sintonizar o programa e param, e daí a pouco ligam para mim orar, para mim interceder, pessoas que estavam precisando de ouvir aquela palavra, aleluia. Talvez você está precisando de ouvir essa palavra nesta manhã. Deus está falando conosco, irmãos. Se alguém nos perseguiu, se alguém nos maltratou, se alguém às vezes não entendeu o trabalhar de Deus na tua vida, você não tem que se preocupar, você não tem que brigar com ele, que rebeliar com ela, não. Tem gente que às vezes, irmão, dentro de uma situação, começa a difamar o nome da pessoa, jogando nas redes sociais. Hoje é uma facilidade muito grande. Se a pessoa quer difamar o nome do outro, às vezes o cara compra, não paga, ele pega a foto da pessoa e coloca lá, isso aqui, né, um 71, isso aqui não paga. E tem gente que às vezes pega, irmão, aleluia, o nome do pastor, o nome de um líder. Eu já vi isso acontecer, irmão, de pessoa difamar o nome do líder, de pessoas pegar o nome de um líder, de um ungido de Deus, botar no jornal, colocar nas redes sociais, e a vida dessa pessoa ser ceifada repentinamente, porque está mexendo com aquilo, não deve, irmão. Se o meu líder da convenção, se as pessoas que às vezes eu mando ajudar não me entendeu, não é que eu vou sair por aí difamando, falando mal dele, não, deixa com Deus. Saul estava atrás de Davi para matar Davi. Saul estava atrás de Davi para matar Davi. Davi estava escondido numa caverna. A Bíblia diz que Saul deu vontade de aliviar o ventre. Você sabe o que eu quero dizer? Aliviar o ventre. Deu vontade de ir no banheiro. Ele mandou os soldados ficar aonde ele entrou, dentro da caverna, aonde Davi estava escondido. Davi teve toda a oportunidade de matar Saul. Mas aí o que Davi fez? Ficou escondido, quietinho. O rei tirou a capa e foi lá. O rei tirou a capa, foi lá fazer a necessidade fisiológica dele. Davi foi lá e cortou uma parte da capa. Olha bem, cortou uma parte da capa. O rei fez as suas necessidades e ali ele saiu, foi embora. Lá na frente, quando encontraram, falaram: rapaz, por que você está querendo me matar, rapaz? Se eu quisesse acabar com a sua vida, eu tinha acabado com você quando você entrou naquela caverna lá para fazer as suas necessidades fisiológicas. De Deus. Somente Deus age, irmão. Ei, meu irmão, não fica falando mal do seu pastor, não, meu irmão. Claro que tem pessoas que às vezes se batem nisso. Não fala mal de mim, não, tu vai morrer. Não é nada disso, irmão. Nós temos que tomar cuidado para não se rebeliar contra as lideranças que Deus colocou para nos liderar. Se tivermos de sair de algum lugar, se não estamos satisfeitos, vamos conversar, vamos sair na paz, vamos sair na tranquilidade. Não vamos, irmão, de maneira nenhuma, aleluia, usar de meio, de poder divulgar, de falar mal, de blasfemar do pastor, da esposa do pastor, dos filhos do pastor, da igreja. Se você fizer isso, irmão, é um espírito de rebelião, é o diabo que está te usando para você fazer essas coisas. Tem muita gente aí, grandes líderes, grandes pessoas que poderia estar sendo usada por Deus, mas sai de determinado ministério, brigado, rebeliado, leva uma parte com ele. Eu falei aqui, várias igrejas que eu já abri, irmão. Eu nunca abri trabalho para rebeliar com ninguém. Eu sempre abri trabalho na direção de Deus com a minha família. Com a minha família, Noé, ele conseguiu salvar ali naquela arca, ele e a família dele. Então, eu procuro trabalhar em prol da minha família. E Deus vai nos usando. Vai nos dando capacidade. Agora, nunca rebeliei. Nunca juntei grupo de pessoas
Vamos para lá que eu vou fazer isso, eu vou te consagrar, vou te dar oportunidade. Não. Quem faz isso é Deus, irmão. Quem capacita a pessoa, quem orienta a pessoa, quem dá capacidade à pessoa para fazer a obra é Deus. Não adianta eu chegar e falar assim, irmão Isaías, vai lá para a minha igreja que daqui a um mês eu te faço presbítero. E se ele não tiver a chamada, irmão? Se ele não sabe pregar, ele não sabe batizar alguém, como é que eu vou consagrar ele a presbítero? Aí a pessoa vai, empolgada porque eu falei que vou consagrar, aí eu chego lá, né? O Espírito de Deus não me revela nada, eu vejo que a pessoa não tem capacidade para aquilo, aí eu não faço, daí a pouco a pessoa sai falando mal, rebeliando. Tá, né, rapaz? Que pastor não vale nada não, rapaz. Ele me prometeu, ele falou que ia fazer. Ei! Se você vai a algum lugar fazer a obra de Deus, faça segundo a vontade de Deus, faça segundo a direção de Deus. Não vai porque ninguém te convidou, não. Não vai porque ninguém... Eu estou trabalhando aqui, irmão. Eu tenho mais de 30 anos que eu ministro curso de teologia. Muita gente me conhece. Fico feliz, eu passo na rua, várias pessoas me procuram e falam comigo, fala, pastor, eu admiro o senhor é exemplo para nós aqui dentro de Cachoeiro de Itapemirim. Mas eu nunca cheguei perto de ninguém para convidar e para congregar comigo. Eu nunca ofereci cargo para ninguém para ir congregar comigo. Sabe por quê, irmão? Quem envia alguém para ajudar a obra é Deus. Se Deus colocou no teu coração, amém. Se não colocou, amém. Fica onde você está. Não saia rebeliado. Não faz divisão. É isso que a lição está dizendo, meu irmão. Eu não vou aqui passar a mão na cabeça para poder não falar aquilo que Deus está mandando. E Deus está falando isso. E o povo, a igreja que nós estamos vivendo, precisa parar de pregar 1,99, irmão. Hoje a igreja, o evangelho está sendo pregado como aquela mercadoria de 1,99, não tem valor. Nós temos que pregar a palavra de Deus com sinceridade, com amor. Porque quem muda, quem transforma é o Espírito Santo de Deus. Se alguém estiver na igreja onde eu estou pastoreando, quem vai mudar a vida da pessoa, quem vai enquadrar a pessoa da forma que quer é o Espírito Santo, irmão. Eu não sou perfeito. Você não é perfeito, mas quem nos orienta, quem nos conduz é o Espírito Santo de Deus. Aleluias. Você está entendendo o que Deus está falando? O rei de todos os pecados. Sabe o que é? Sabe qual é o rei de todos os pecados? É o orgulho. Nenhum outro pecado, irmão, é maior do que ele. Além do orgulho ou presunção, todos os outros vícios, embriaguez, pecados sexuais, cobiça, mau gênio, violência, não passa de insignificância comparado à montanha do orgulho. Quantas pessoas, irmão, que às vezes não comete adultério, não embriaga, não faz nada, mas é orgulhoso, e isso faz com que ele se torna rebelde. Nós vemos que o orgulho é o pecado que transformou a vida de Lúcifer em inimigo de Deus. Satanás se recusou a submeter-se a Deus, porque ele quis ser líder. Tem um escritor, João Milton, ele diz, né, ele comenta, né, que em seu paraíso perdido, Satanás decidiu que era melhor reinar no inferno do que servir no céu. O orgulho nos torna independente de Deus. E a independência está, ao contrário, está oposto à adoração. É por isso que nós devemos nos submeter a Deus, irmão. Resistir o diabo, porque fazendo isso ele vai fugir de nós. Satanás preferiu liderar no inferno do que servir a Deus no céu. Será que essa não está sendo a sua decisão, meu irmão? Você que está me ouvindo mesmo. Você está aí, talvez, no estabelecimento de trabalho, você está dentro do seu veículo, você talvez está na sua casa, você agora ligou o rádio, você nunca ouviu o programa, mas está ouvindo agora. Quem sabe que você está querendo reinar no inferno, sabendo que a bebida está te destruindo, sabendo que a prostituição está te destruindo, sabendo que a droga está te destruindo, mas você prefere ficar aí, prefere ficar nesse inferno, destruindo a sua família, destruindo a sua vida, do que servir a Deus. Porque quando você começa a servir a Deus, o seu caráter muda, você deixa de ser essa pessoa errada e vai ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E isso aconteceu na vida de Saul.
A rebeldia não cumpria com a ordem divina. Por ordem expressa de Deus, Samuel ordenou a Saul que matasse os amalequitas, porque a medida dos seus pecados estava completa. Tudo deveria ser destruído, deveria ser banido, pois os amalequitas estavam sob o julgamento divino. E essa ação divina era para evitar que o mal deles se espalhasse cada vez mais. Entretanto, nada dos amalequitas deveria ser saqueado, nada dos amalequitas deveria ser roubado, pois não tratava de uma guerra qualquer. O que não poderia ser queimado, como o ouro, a prata e o ferro, seria objeto solene da consagração a Deus. Mas Saul, o que ele fez? Ele não obedeceu a Deus, irmão. A ordem divina ele não quis obedecer. E juntamente com 200.000 homens de 11 tribos e outras 10.000 de Judá, lançou-se à batalha. Não destruiu o rebanho do inimigo. E ainda preservou a vida do rei Acabe. O mal que Saul poupou não tardaria de lhe atingir. Lá em 2 Samuel, capítulo 1, versículo de 1 a 10, fala que foi um amalequita que afirmou ter matado Saul. Mas não foi o amalequita que matou, irmão. Ele foi ferido, né? Pelos filisteus, ele foi ferido. E quando ele estava sentindo que ia morrer, ele pediu a pessoa que acompanhava ele, o servo dele, para matar ele. Saul estava ferido, pediu para matar, e o servo não quis matar. Falou, não, vou matar o meu rei. E o próprio rei Saul se lançou contra a sua lança e se matou. Quer dizer, houve suicídio, ele suicidou, né? Aí o servo viu e se matou também. Aí os filhos de Saul foram todos mortos. O amalequita chegou e viu ele morto, viu o servo morto, viu o Saul morto. Correu, foi contar a Davi que ele tinha matado. Ele viu o rei Saul sofrendo e tal, e para aliviar a dor, matou Saul. O que aconteceu com esse amalequita? E olha que Deus tinha mandado eliminar o amalequita. E lá na frente foi ele que foi lá levar a notícia que tinha matado Saul. O que aconteceu? Davi foi e mandou matar o amalequita. Irmão, não leva a mensagem errada não, que você vai morrer. Não leva a mensagem que não foi você que fez, foi outro que fez, você vai morrer. Foi outro que o cara suicidou, o cara se matou, aí você para querer ganhar a honra, não, e agora eu vou ficar bem diante do rei Davi, que agora o rei morreu, ele vai ser rei, ele vai ficar bem. Quando ele contou que foi ele que matou Saul, Saul falou, então mata você também, que você matou um ungido de Deus. Olha bem, irmão, tomemos cuidado, você levar uma mensagem atravessada, uma mensagem que não foi você que fez, você, cara, querendo pegar os louros para querer levar vantagem, e era um amalequita. E Deus tinha mandado matar os amalequitas. E Saul não matou. Saul fez acordo. Poupou a vida do rei Acabe. Pegou os bezerros, os boi que era para matar. Falou que estava fazendo sacrifício. Né? Isso é um problema sério, irmão. Foram duas as razões para isso. Saul deixou de seguir, de executar a vontade de Deus. A palavra arrepender é oriunda do hebraico nasham, que significa sentir profundamente, lamentar. Tem gente que às vezes, irmão, não se arrepende. Tem gente que sente remorso. Há diferença de arrependimento e remorso. Quem se arrepende, você vê dentro da igreja, tem várias pessoas que vão na frente chorando. Uns ficam firmes na igreja e outros vêm chorando e não voltam mais. Por quê? Um se arrependeu e o outro teve remorso. Quem se arrepende não faz mais o erro. Quem se arrepende, ele é justificado. Deus apaga as imundícias. Mas quem vem com remorso, é igual o caso de Judas, leva o suicídio. Ficou triste, aborrecido, mas não se arrependeu. E tem gente assim que tem remorso. Ah, eu cometi errado mesmo. Mas sai dali e faz tudo errado de novo. Faz tudo errado. Quem se arrepende, ele passa a ser uma nova criatura. É isso que nós precisamos entender, irmãos. É isso que precisamos entender. A desobediência, a teimosia, a rebelião do primeiro rei de Israel atraíram a ira de Deus. O prazer de Deus não está em sacrifício, mas está na obediência do ser humano à sua palavra. Mais do que um belo sermão ou de grandiosas construções, Deus requer do seu povo a obediência. E o que é obediência, irmão? É fazer aquilo que agrada a Deus.
Quantas pessoas estão aí caindo no mesmo erro de Saul, né? Foi ungido por Deus, foi chamado por Deus, mas depois o orgulho, a arrogância fez com que ele saísse fora da presença de Deus. Tem pessoas aí que acham que ele vai ser contabilizado no céu pelo grande templo climatizado, né? Pelos trabalhos que ele fez. Ele pode ter feito trabalho, irmão, mas se ele findar o trabalho, orgulhoso, arrogante, ele vai desfazendo tudo que ele fez pela arrogância, pelo orgulho. Foi o que aconteceu com Saul. Mas que possamos estar sempre debaixo da vontade de Deus, fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Mesmo que você tenha que dar um retrocesso na sua vida. Porque, irmão, quando fala mudança, quando fala mudar de posições, não é fácil mudar. Não é fácil você traçar outro projeto na vida. Mas quando está na vontade de Deus, você só tem que glorificar o nome do Senhor. Só tem que glorificar a Deus. Nós não podemos ficar presos, irmão. Às vezes o nosso tempo passou, a nossa época passou daquele lugar e Deus quer você em outro lugar. Mas a pessoa fica presa. A pessoa não quer sair daquela posição que ela estava. Ela quer continuar ali. Aí Deus fala, você quer? Então fique aí. E daqui para frente o problema é com você. Mas quando você está na direção de Deus, irmão, não importa onde você esteja, debaixo de uma ponte, debaixo de uma árvore, não importa o deserto que Deus te levou. Se você estiver na vontade de Deus, Deus vai te usar para fazer coisas grandes e maravilhosas. Isso aconteceu com Filipe. Filipe obedeceu a Deus, saiu de Samaria, foi para o deserto. Lá no deserto ele pregou para um homem que foi para a Etiópia, revolucionou a Etiópia. E logo em seguida nós vimos Filipe a mais de 650 quilômetros longe de Samaria, pregando a palavra, e aonde ele ia, Deus confirmava a palavra, o trabalho que ele fazia. Que se ele tivesse ficado acomodado só em Samaria, ele não tinha ido em Azoto, ele não tinha ido a Cesareia. Tem gente, irmão, que Deus tem ainda Azoto, em Cesareia, tem muitos lugares para ele ir, mas ele quer ficar em Samaria. Então sofre em Samaria, fica sofrendo. Sofre ele, sofre a esposa, sofre os filhos, sofre a igreja, sofre o ministério, sofre tudo. Porque a pessoa bate o pé que quer ficar em Samaria, sendo que Deus tem Azoto, tem Cesareia, tem muitos outros lugares para ele fazer a obra de Deus. Vamos entender o trabalhar de Deus, irmão? Vamos fazer aquilo que agrada a Deus, vamos obedecer. Não é o sacrifício, não, mas é a obediência que agrada ao Senhor. A rebelião, ela é como um pecado de feitiçaria. Essa expressão traz a ideia de uma decisão por meio de adivinhação ou lançamento de sorte. Uma atitude obstinada e teimosa. A expressão porfiar é como iniquidade e idolatria. Refere-se ao engano de um ídolo, demonstrando na arrogância de quem pratica a idolatria. Quantas pessoas, irmão, que às vezes ele não adora um Deus, né, feito pela mão do homem, mas ele mesmo se coloca como Deus. Ele acha que tudo que está sendo feito, ele que é o capaz. É ele, sem ele, nada daquilo seria feito. Para aí, meu irmão. Você acaba idolatrando você mesmo. Você acaba idolatrando o seu ministério mesmo. Você acaba idolatrando a sua própria igreja. Eu já vi pessoas pagar preço e está pagando preço por causa disso aí, irmãos. Nós não podemos esquecer que nós não somos mais do que servo. Nós estamos aqui para obedecer à vontade de Deus, para quando chegar a hora da prestação de conta, nós possamos ser qualificados como servo bom e fiel por aquilo que fizemos para Deus. No texto está claro, a expressão fala de apostasia. A primeira, a respeito da negação da autoridade divina, e a segunda, de reconhecer outros poderes acima de Deus. E nesse contexto, o profeta Samuel afirma que não há valor em sacrifício a Deus quando se quebra um dos seus mandamentos por desobediências deliberadas. Quem age assim coloca a sua vontade no lugar de Deus. Por isso a rebelião, ela é tão maléfica quanto a adivinhação, pois ela rouba o lugar da glória de Deus. Quantas pessoas que vai para a igreja, irmão, para cantar, para pregar, esquecendo que é Deus que tem que ser o centro. E ele vai como o centro. E muita gente vai para lá, não por causa de Deus, não por causa de Jesus.
vai lá por causa do cantor, por causa do pregador. É por isso que está cheio de igrejas cheias, lotadas e vazias. Vazia de quê, pastor? Vazia de Deus. Você não vê milagre mais. Você não vê paralítico andando mais. Você não vê cego andando, vendo mais. Você não vê pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo mais. Você não vê pessoas sendo impactuadas pelo poder da palavra de Deus. Pessoas que são comovidas. Tem gente que tem condições, sabedoria para comover a pessoa chora, né? Mas sai dali pior do que entrou, porque as pessoas só mexem nas emoções. Nós temos que mexer, irmão, dentro da nossa alma. A palavra que é pregada tem que sair da boca do pregador, entrar pelo nosso ouvido e escrever na tábua da carne do nosso coração. A insolência, a arrogância de Saul revelava a tentativa de ele se impor no lugar de Deus. Era como se as regras de guerra fossem dele, esquecendo que Deus não dá a sua glória a ninguém. Eu já vi igrejas por aí, irmão Isaías, pessoas talvez até numa fã, é Deus no céu e o pastor aqui na terra, que é o fazendo do pastor um Deus também. Né? Vi várias denominações, vendo com as redes sociais hoje, você vê vários isso acontecer. Isso é um problema, irmão. É uma luta, é uma arrogância, é uma insolência, como foi o que aconteceu com Saul. Era como se as regras da guerra fossem dele, esquecendo de que Deus não dá a sua glória a ninguém. Nós vemos que Lutero, ele falou certa vez dizendo, diante da palavra, eu é que tenho que me render. Nenhum de nós jamais pode e deve querer impor a nossa vontade perante as ordens do Senhor. Você está entendendo? Nós não podemos, irmãos, impor a nossa vontade perante as ordens do Senhor. Às vezes eu quero uma coisa, mas Deus quer outra. Você está entendendo? Nós temos que obedecer a voz de Deus, irmão. Temos que obedecer o desejo de Deus. Nós temos que fazer aquilo que agrada o nosso Deus. Todos os que fomos acusados, nós podemos arrumar, irmão Alex, racionalizar, né? Racionalizar o que fizemos, mas sei que em nosso íntimo, a nossa consciência mostra aonde erramos. Achamos difícil, se não impossível, submeter-nos a outros que não concordavam com a nossa maneira de agir. Nós vemos que várias pessoas nos disseram que não queríamos ouvir, mas nos recusamos a escutá-la. Esse foi o nosso maior pecado. A segurança na submissão. Mas nós podemos aprender nessa lição, irmão. O que é submissão? Submissão é estar à disposição para afrouxar as rédeas. Um líder forte, ele deve estar disposto a submeter-se. Políticos e empresários devem louvar essa qualidade. Os ministros, ela deve possuir essa qualidade da submissão. O líder submisso diz, não preciso estar no controle, porque Deus é o controle de tudo. Você está entendendo, irmão? Se Deus está no controle e Ele está nos guiando, só podemos descansar e saber que a vitória é nossa no nome de Jesus. E o terceiro objetivo, Saul, um líder sem critério. Não sabia esperar. Uma das provas de que Saul não tinha critério para a liderança era uma impaciência. Ele não sabia esperar. Samuel já havia dito para Saul esperar até a sua chegada. Infelizmente, o rei de Israel não fez. Está lá em 1 Samuel 13, 8, 13. Essa ordem era para que Saul esperasse antes de começar qualquer invasão, pois ele deveria colocar tudo diante de Deus, apresentando sacrifício como havia feito antes. Você está entendendo? O erro de Saul, ele não soube esperar Samuel. Samuel falou, você faz, me espera. Daqui 7 dias eu estou lá. Passou um dia, cumpriu 7 dias, os filisteus começaram a vir, fizeram armação e tudo, a luta começou a querer travar, e o povo começou a ficar, os soldados ficaram tudo com medo.
Aí Saul pegou e fez um sacrifício que não era para ele fazer, era para Samuel. E Deus com isso não se agradou, porque era um serviço que não era dele, era um serviço que era para Deus, era Deus que tinha que direcionar. Quantas pessoas, irmão, que não sabem esperar a vontade de Deus? Quantas pessoas saem fora do projeto de Deus? Nós somos assim, irmãos. Posso tirar na minha própria vida. Quantas vezes a gente toma decisões, se não fosse a misericórdia de Deus, você saía fora da direção de Deus. Se Deus tem um plano, se Deus tem um projeto, vamos esperar. Agora, a espera é difícil, irmão. O problema é esperar. Mas quando a gente coloca tudo no controle de Deus, Deus vai trabalhando e você daí a pouco vai descansando. E serve como uma aula, como uma forma de você se fortalecer cada dia mais. A falha principal de Saul não foi ter oferecido sacrifício, mesmo ele não ser um sacerdote, mas foi não esperar o profeta Samuel para receber a bênção de Deus. Na obra de Deus é preciso capacidade para esperar, irmão. Ah, Deus tem uma chamada comigo, irmãos, aí Deus me chamou para ser pastor, ser evangelista. Aí ele mesmo se consagra, ele mesmo pega um pão de óleo e joga na cabeça dele. Ele não procura um líder capaz, um ministério capaz para impor as mãos sobre ele. Agora, pessoas capazes, irmão. Tem um monte de gente aí sendo ungido pelo espinheiro, debaixo do espinheiro. Lá em Juízes, fala sobre a parábola de Jotão, convidar as árvores para poder liderar, e as árvores, cada uma deu uma... Espero, falou, se vocês estão me convidando, eu vou, agora não é o meu espinho, não. E tem muita gente, irmão, debaixo de espinheiro. Por quê? Não sabe esperar em Deus. Deus tem uma chamada na sua vida? Deus tem um projeto na sua vida? Deus tem algo para fazer na sua vida? Espere em Deus, irmãos. E como eu sempre falo aqui, já vou para 34 anos fazendo a obra de Deus. Eu ainda tenho projetos, eu ainda tenho sonhos, eu ainda tenho objetivos que Deus falou comigo, que eu tenho certeza que no tempo de Deus vai acontecer. E se não acontecer, o maior projeto, o maior alvo vai acontecer, que é o arrebatamento da igreja. Enquanto aquilo que eu almejo, que eu coloquei no meu coração, que eu acho que não vem, eu estou trabalhando, estou aqui no rádio, estou fazendo a obra de Deus, estou hoje festejando lá com os conjuntos Getsemane, fazendo a obra do Senhor com amor e gratidão. Estou trabalhando, esperando o Senhor, o trabalhar de Deus, o agir de Deus, o falar de Deus, porque muitas vezes a gente tem um projeto, a gente tem um alvo, irmão, a gente olha de reto, mas Deus faz dar uma volta de 50 voltas para chegar naquilo que Ele quer. Foi o que aconteceu com o povo de Israel quando saiu do Egito. Destacamos aqui, irmão, a rejeição de Saul por causa do pecado de não atentar à voz de Deus. Foram muitas características que marcaram a rebelião de Saul. Irreverência com a ordem de Deus, voto tolo, infidelidade na guerra contra os amalequitas, a desobediência às palavras do Senhor. E assim o que Deus fez? Deus rejeitou a Saul. Essa história nos mostra que devemos irrestritamente obedecer os desígnios de Deus, servi-lo de todo o coração. O Pai deseja que andemos todos num só propósito. Hoje nós não vivemos na época da lei, vivemos na época da graça. Mas Deus escolheu os seus anjos, seus ungidos, para estar diante da obra, trabalhando em prol do reino. Em cada lugar que você é colocado, em cada lugar que você é levado, você é ungido de Deus, é um anjo de Deus. Mas tem um tempo determinado. Tem um tempo que Deus precisa de você em outro lugar. Tem um tempo que Deus fala que o teu tempo findou. Por quê? Porque Deus não quer que você se torne um Deus. Deus não quer que a arrogância, Deus não quer que a prepotência, Deus não quer que o orgulho entre na sua vida. Aí Deus, ele permite, ele fala, vai, muda outro lugar. Você vai, inicia e faz, e daqui a pouco acabou, vai para outro. A gente vê aí, irmão, mudança precisa ser feita, às vezes, para trazer até estímulo. A gente vê os times de futebol, o time está aí perdendo, perde 7, igual a gente vê nas redes sociais. O time do Corinthians perdeu 7 jogos direto. Estou contando isso aqui, tem outros times, você vê a troca, o que faz. Perdeu 7 jogos direto. Aí levaram uma chicotada lá do Flamengo de 4-1, tiraram o técnico e botaram o outro. Quando foi quinta-feira, quarta-feira, o time já ganhou. Olha bem, irmão.
Ué, não era o mesmo jogador? Não era o mesmo time? Só mudou de liderança, deu outro ânimo, deu outra visão. E às vezes, irmão, Deus mostra. Deus fala com a pessoa que está com a visão cansada, ele está desanimado, ele está estressado, ele está se tornando orgulhoso. Aí Deus fala, meu filho, teu tempo acabou aqui, vai para outro canto, começar tudo de novo. Aí a pessoa, não quero não, Deus, eu vou começar isso de novo. Aí não vai, aí sofre, põe a família para sofrer, todo mundo. Irmão, nós temos que entender que isso aqui é o reino, o tempo passa. Tive essas brigaiadas aí, Lula ontem foi solto, né? E muita gente vibrando e tudo, mas o cara foi solto sem ser provado que ele é inocente, né? A acusação dele não provaram, ele foi solto porque um grupo de advogados conseguiu ludibriar a lei do nosso país e conseguiu comprar a lei e o cara está solto. Mas a gente fica observando, irmão, que tem muita gente que são presas nessas situações. O Bolsonaro é certo? Não, tem os defeitos, tem a falha dele. Mas nós temos que orar, irmão, e fazer tudo segundo a vontade de Deus. Que daqui a 20 anos, 30 anos, o Lula não existe mais, Bolsonaro não existe mais, é outra geração, é outro povo. Irmão, vamos viver cada dia. Vamos viver cada dia seu dia. O dia da manhã, aleluia, não nos pertence. Vamos viver hoje como se Cristo estivesse voltando agora, neste momento. Vamos parar de mimimi, vamos parar de confusão. E nessas confusão, tem pastor que entra, tem crente que entra. E, não, esse que é bom. Irmão, sabe quem que é bom? O bom é Jesus. E breve vem buscar o seu povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. O que é ter sucesso no ministério? É ter agenda concorrida? É ter um estilo de vida confortável? Não, irmão, não é isso não. O sucesso do ministério não está somente em ser separado para um cargo, mas sim na obediência completa ao Deus da palavra. Assim Salomão escreveu, é melhor o fim das coisas do que o seu princípio. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. Leia a sua Bíblia depois aí. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8 diz, é melhor o fim das coisas do que o seu princípio. Que Deus nos ajude a obedecer e viver para a sua glória. E é isso que eu tenho procurado, irmão, obedecer a Deus para ter condições de pregar uma palavra que eu tenho que me policiar para viver bem, mas eu tenho que ter minha consciência limpa e tranquila para falar aquilo que Deus quer da nossa vida. Não sou perfeito, mas procuro fazer a obra de Deus com amor e gratidão, obedecendo e fazendo aquilo que é da vontade de Deus. Oremos ao Senhor. Clama-me, e respondeste-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Vamos clamar e buscar a face do Senhor Jesus. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Soberano Deus, eterno Pai que estás no céu. Estamos aqui finalizando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, que fala sobre a rebeldia. E nós sabemos, Senhor, que a rebeldia é como uma feitiçaria. E pessoas que se tornam orgulhosas, elas são passíveis à rebelião. Pai querido, eu quero te pedir nesta hora, que essa palavra venha falar profundamente, Senhor, na nossa vida. Que nós possamos ser vigilantes, possamos estar debaixo da tua vontade. Tu venha abençoar os ouvintes que estão nos ouvindo através dessa rádio 107.7. Tu venha abençoar as pessoas que estão através dessa live, Senhor, nos ouvindo, Senhor, e que vão curtir, que vão compartilhar. Ó Deus da glória, eu quero te pedir que a tua glória, que o teu poder, que a tua misericórdia continua sendo derramada sobre nossas vidas. Tiver alguém enfermo agora, cura a enfermidade. Tiver alguém agora triste, traga alegria. Tiver alguém agora desempregado, Senhor, abre a porta de emprego. Tiver alguém agora precisando, Senhor, de receber uma bênção financeira, entra com providência. Pai querido, venha nos dar um final de semana abençoado. Venha nos dar um final de semana feliz, Senhor. Venha nos guardar na nossa caminhada. Ó Deus, abençoa a minha vida, a vida do irmão Isaías, a vida de todos os ouvintes que estão agora nos ouvindo, Senhor. Que a tua graça, que o teu poder e misericórdia venha derramar sobre nossas vidas. Dai-nos, Senhor, um final de semana feliz e abençoado. Abençoa, meu Deus, a festa que vamos ter hoje e amanhã ali na igreja de Getsemane. Ó Deus, o 10º aniversário
do Conjunto Getsemane. Vem abençoar, Senhor, os trabalhos que vão ser realizados, o pregador que está vindo do Rio de Janeiro para pregar, pastor El Santos. Vai nos abençoando cada dia. É o que nós oramos e agradecemos no poder do nome de Jesus para sempre. Amém, amém. É uma pena, estamos chegando ao final do nosso programa. Se você quiser ligar para o meu celular, é 28 999 874753. 28 999 874753. E mais uma vez eu convido você, hoje e amanhã, ali na Assembleia de Deus, Ministério Getsemane, no Alto Bela Vista, 10º aniversário do Conjunto Getsemane. Deus faz acontecer com quem não pode acontecer. Hoje, a partir das 19 horas, estamos iniciando a nossa atividade. Você é um dos nossos convidados e ali participar. Às 9 horas, uma manhã de avivamento e à noite o encerramento. E todas essas pregações que vai ter hoje e amanhã, pastor El Santos, vindo ali do Rio de Janeiro, deve estar na estrada já, para chegar até aqui, para juntos cultuarmos e louvar o nome do Senhor. Você e sua família está convidada. Vai ali participar e Deus estará vos abençoando. Bom dia a todos, um bom final de semana e que a graça e a paz de Cristo continue reinando sobre tua vida, hoje para todos sempre. Amém, amém.